Oi, terceiro, tudo bem? Como a gente se vê pouco durante a semana, eu vim aqui gravar esse vídeo para que vocês pudessem matar a saudade, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o repertório na introdução da redação, seja do Enem ou de outros vestibulares. A gente já mencionou isso em sala e eu vou dar algumas informações extras para vocês. Como eu já mencionei para vocês uma vez, o Enem especificamente, ele tem essa pontuação. Esse é o nosso projeto, Redação Nota 1000. Ele é dividido em 5 competências, as 5 competências podem ser pontuadas até 200 pontos. Nós vamos focar hoje, a parte do repertório, na competência 2. O que pede essa competência 2? 3 pontos que vocês têm que ter uma atenção máxima para quando você for escrever o texto, não pecar nisso, tá? Primeiro ponto é o tema. Você não pode fugir do tema ou tangenciar. Fugiu do tema? Beijo, 0. 2021 espera você. Se você tangenciar o tema, ou seja, se você só mencionar algo relacionado, mas não desenvolvê-lo, sua redação vai ficar em torno de 40 pontos, ou seja, muito pouco, né, ainda. Falou sobre o tema, desenvolveu, tem que estar dentro de uma estrutura argumentativa, ou seja, opinião e defesa dessas opiniões, numa estrutura textual de 4 parágrafos, que vocês já conhecem muito bem. Além disso, você que fica ali na casa dos 80, quando você consegue fazer um texto dentro dessa estrutura, falando sobre o tema. Agora, se você quiser desenvolver mais e ganhar uma nota maior, você precisa ter repertório na sua redação. O que vem a ser esse repertório, como que você consegue incluí-lo, fica na faixa de 120 até 200 pontos. A estrutura que você precisa desenvolver para garantir essa competência e não zerar é essa aqui que vocês já estão cansados de saber. Um ponto importante dessa estrutura é que você tem que entender o texto como algo cíclico, ou seja, algo que começa, desenvolve e termina voltando ao mesmo ponto. Então, aquilo que você coloca na introdução precisa ser reforçado de outra maneira na conclusão. Tudo bem? Então, sempre lembrem, o seu texto tem que começar e terminar no mesmo ponto, e não um simples aglomerado de informações que não dizem nada. Vamos lá, como que vocês têm que começar a incluir esse repertório na redação? Pela introdução. Antes de começar a produzir as primeiras linhas, vocês têm que ter em mente 2 coisas. A introdução, ela fala do tema e do seu projeto de texto. Você vai apresentar, não desenvolver. Quando a gente conhece alguém, a gente se apresenta, fala o nome, a pessoa não vai saber todos os detalhes da gente. Mesma coisa é a introdução, você não vai começar a desenvolver o texto e o tema já no primeiro parágrafo, você só vai apresentar. Para apresentar, você precisa saber que a introdução, o primeiro parágrafo, ele é independente da proposta. Você acabou de ler todos os textos motivadores, leu a proposta, dentro dessa proposta tem a temática, só que nada tem a ver com a sua introdução. Você tem que entender que como se o corretor não tivesse lido a proposta. Você vai apresentar para ele vai entender o tema pela primeira vez com as suas primeiras linhas, ok? O que você tem que fazer na escrita dessas linhas da introdução? A primeira coisa é apresentar o tema, ou seja, falar dele de alguma maneira, com alguma contextualização, uma delimitação, apresentar o seu ponto de vista. Você não pode ir para o segundo parágrafo sem apresentar a sua tese. O que você pensa a respeito daquela temática? Qual é o seu ponto de vista? Tá? Apresentou o ponto de vista, você precisa colocar os seus argumentos. Você não vai argumentar na introdução, para isso existe o desenvolvimento. Você vai apenas anunciar. Você vai dizer 2 argumentos que você vai desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Eu coloquei assim para vocês entenderem justamente a sequência das informações, é como se fosse uma escada. Primeiro você apresenta o tema, depois o ponto de vista e na sequência o anúncio dos argumentos. Finalizamos a introdução. Como colocar repertório? Você pode começar com a contextualização histórica, tá? Contextualização histórica nada mais é do que você relacionar algum fato, algum evento histórico que seja pertinente ao tema. Não pegue qualquer referência histórica só para ter repertório, tudo bem?
Outra dica é o repertório cultural. E aí você tem uma gama de informações que você pode fazer uso. Seja um filme, um autor, um filósofo, uma série, uma citação de algum pensador, algum sociólogo. Então vocês vão usar diversas áreas do conhecimento para demonstrar o seu repertório cultural. Eu coloquei aqui alguns exemplos de 2 séries que vocês provavelmente conhecem. Usar esse repertório cultural configura muita pontuação para você. Tudo bem? O planejamento do texto. Você precisa, antes de começar a escrever o texto, fazer esse esquema aqui, colocando qual é o seu ponto de vista sobre o tema, o argumento 1 e o argumento 2, e qual tipo de repertório você vai utilizar, ok? Vou deixar vocês com uma temática para vocês pesquisarem, lerem a respeito e se posicionarem. Essa temática é as novas relações de trabalho na era da tecnologia. De que forma a tecnologia vai impactar as nossas relações de trabalho? Que tipos de trabalho? Pensem a respeito, usem diversas vozes. Lembra sempre, um texto bem argumentado é um texto que é um conjunto de vozes. Não é só a sua opinião, é a sua opinião fundamentada em outras autorias ou em outros fatos, como eu mencionei anteriormente, tá? Boa escrita para vocês, a gente se fala na aula e a gente faz a correção desses repertórios que vocês vão me apresentar. Até logo!